você encontra esse "e disse", né? Ou seja, Deus vai falar. E aí ecoa aquela palavra de Deus sobre o caos que estava a terra e sobre todo o universo. E disse Deus. Deus falou. O verbo de Deus, a palavra de Deus foi expressada. Haja luz. E veja, a palavra de Deus é sempre uma palavra profética, né? E nós vemos que Moisés disse, a Bíblia várias vezes enfatiza, né, que a palavra profética, ela é comprovada, né, quando ela se cumpre, né? E Pedro diz que nós devemos estar muito atentos à palavra profética, como a uma candeia que alumia no lugar escuro até que a estrela da alva surja nos nossos corações, né? E aí então você vê, logo que Deus disse haja luz, o que aconteceu? Houve luz. A palavra de Deus se cumpriu, né? Agora, o que Deus estava querendo dizer com tudo isso? Porque Deus é luz. E ele disse, haja luz, e houve luz. E é claro, quando nós começamos a perceber tudo isso, né, isso é uma questão de visão, né? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, tem um verso muito interessante, que diz o seguinte, o livro de Provérbios, capítulo 29, no verso 18. Na primeira parte do verso, diz assim, onde não há profecia, algumas traduções dizem, onde não há visão, né, o povo se corrompe, né? Então veja, nós precisamos de ter esta revelação do propósito de Deus, desse haja luz, aquilo que Deus começou a fazer. E isso é alguma coisa progressiva, né? Então eu vou partilhar um pouco, né, aqui com vocês, de como que nós começamos, né, a buscar do Senhor essa situação que de alguma forma confirmou a nossa presença aqui com vocês, né, e tem a ver exatamente com essa questão da visão. E veja, é sempre possível você prosseguir vendo e vendo. Na verdade, é a visão progredindo que faz com que você prossiga. Se você acha que você já viu tudo, ou já viu o que você queria ver, você não tem estímulo, desafio para prosseguir. Mas quando você percebe que o que Deus tem para revelar, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem. Então, até como o apóstolo Paulo, né, depois de caminhar muito tempo com o Senhor, veja, o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, se não mais, né, ele disse, para que eu possa conhecê-lo. Ele queria conhecer mais. O profeta Oséias escreveu, né, que nós devemos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, veja, para você ter esse encorajamento, esse ânimo para prosseguir, você tem que ver. Você tem que ter uma visão. Tem que haver luz no seu espírito, no seu entendimento, para que você, então, vendo alguma coisa que está lá na frente, você prossiga para aquele alvo. Então, essa questão de haver luz é uma questão que nos faz andar para frente. Disse Deus, haja luz e houve luz. É isso que dá sentido à nossa vida, que nos motiva a caminhar para a direção ou para o alvo daquilo que nós temos visto. E o que nós temos visto? Qual que é a nossa visão? Agora vejam, a verdadeira visão espiritual é um milagre, é uma coisa surpreendente, né? Quando você realmente vê alguma coisa no seu espírito, Deus revela para você. E é alguma coisa que você tem que ver. Você não pode passar simplesmente uma visão. Claro que você pode partilhar alguma coisa com os irmãos, mas se o Espírito Santo não revelar essa visão, como que vamos prosseguir?
Então veja, quando nós lemos lá no Evangelho de João, como que ele começa o seu Evangelho? Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo, essa palavra de Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, nesse Verbo de Deus, nosso Senhor, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, a vida do próprio Deus, a vida não criada de Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 9, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E no verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, ver a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então veja, tudo começa com uma visão de Deus, com uma revelação de Deus, que nos leva a caminhar, a iniciar uma caminhada. Mas esse nascer de novo, esse poder que nos torna os filhos de Deus, nós os que cremos no seu nome, é o começo de uma visão. É uma luz inicial, a luz do Evangelho, que brilha no nosso coração. Agora, tudo começou assim, mas hoje, quando nós olhamos no capítulo 9 do mesmo Evangelho, o que nós vemos? Diz assim, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Um homem cego de nascença. Como que um homem cego de nascença poderia ver alguma coisa no que se refere a este mundo? Ele nasceu cego. Ele nunca viu nada. Como que você vai contar para ele como que é um arco-íris, ou um pôr do sol, ou as asas de uma borboleta muito colorida? Como que você vai descrever isso para um homem que nasceu cego e que nunca viu nada? Agora, veja, quando você vê o Evangelho de João, esse Evangelho é escrito principalmente para nós, né? E ele está mostrando vários sinais que o Senhor fez. Quem são esses homens que nascem cegos? Somos todos nós. Espiritualmente, nós não vemos. Então, como que o Senhor vai mostrar essa visão para nós? A visão celestial, a visão que nos faz caminhar. Como? Se nós nascemos cegos, né? Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou? Essa é a pergunta dos discípulos. Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Dito isto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso ele disse. Depois tem todo o relato da cura dele, como que Jesus operou, que nós não vamos olhar no detalhe, mas é uma coisa muito impressionante. Você vê como que os olhos deste homem foram se abrindo. E, na verdade, se você vê as perguntas que ele fez, ele começou a conhecer o Senhor.
É claro que quando ele foi lá no tanque de Siloé e se lavou, depois que Jesus cuspiu, fez a lama e colocou no olho dele, ele voltou vendo. Mas será que ele via mesmo? Você vai perceber que depois é que ele começa a ver mesmo, quando ele começa a responder sobre Jesus, né? E é alguma coisa muito maravilhosa, né? Olha o que Jesus fez. Ele cuspiu no chão, com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E embora nós não vamos ler o texto todo, você pode perceber em alguns versos sobre as respostas dele, como é que ele foi vendo, né? Por exemplo, no verso 11, né, quando os fariseus perguntaram quem é que tinha curado ele, ele falou assim, o homem que se chama Jesus. O homem que se chama... Eu só sabia isso. O homem que se chama Jesus fez lodo. Contou a história. Untou-me com os olhos e disse-me, vai a Siloé, lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Perguntaram-lhe, onde está ele, esse homem chamado Jesus? Não sei. Ele não sabia. Ele só sabia que um homem chamado Jesus tinha feito aquilo. Mas ele não sabia mais nada sobre o homem chamado Jesus. Então vocês acham que ele via muita coisa? Ainda não, né? Aí no verso 17, aí os fariseus ficavam fazendo perguntas. É muito interessante as perguntas dos fariseus, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas era sábado, eles estavam mais preocupados com o sábado do que com o cego de nascença que estava vendo. Eles conseguiam enxergar o sábado dos judeus, mas não conseguiam perceber que um cego de nascença estava vendo. Isso é surpreendente. Mas vamos olhar só as respostas dele. No verso 17, eles perguntaram, o que você fala a respeito dele, desse homem Jesus, que você não sabe onde ele está? Ele falou assim, é profeta. Então, veja, ele começou a pensar, bom, um homem que faz lodo com a saliva, coloca nos olhos de um cego que nunca tinha visto. E ele manda lavá-la no tanque do Siloé. Ele volta, está vendo, esse homem é diferente, ele deve ser um profeta, eu acho isso. Então veja, antes ele só sabia que era o homem Jesus. Agora ele já acha que o homem Jesus é um profeta. Ele começa... Mas ainda não está boa a visão dele, não é verdade? Quando Jesus perguntou aos discípulos o que os homens diziam que ele era, uns falaram, uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é o Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Então esse homem estava nesse estágio. Então ele é um profeta. Um profeta. Né? Depois eles continuaram fazendo perguntas, muitas perguntas. Pessoas religiosas sempre fazem muitas perguntas. E aí no verso 25, eles estavam falando com ele assim, né? Mas esse homem fez isso no sábado, você tem que falar que ele é um pecador. Aí sabe o que o cego respondeu? No verso 25, ele falou assim, olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu estou vendo. Isso é surpreendente. Vocês não acham? Se esse homem, porque fez isso no sábado, ele é um pecador, e o sábado tinha a ver com a religião lá deles, eu não sei não. Mas eu sei uma coisa. Eu era cego. E agora eu estou vendo. Olha o que os religiosos podiam falar contra uma resposta como essa. Então veja, aquele cego começou a meditar. Esse homem fez isso, ele é um profeta. Eu era cego, eu estou vendo. Mas aí, veja, continua. Aí no verso 27, aí os fariseus perguntaram de novo, mas como é que ele fez isso? Ele já tinha respondido. Aí ele contava de novo. Aí eles não acreditavam, mandava chamar o pai dele, aquela coisa toda, né? Aí ele falou assim, eu já disse para vocês, e não atendestes, para que o quereis tornar a ouvir? Acaso, presta atenção, a palavra de Deus você tem que olhar os detalhes. Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Vocês observaram a palavra também?
Quer dizer que ele já estava pensando em ser discípulo desse homem chamado Jesus, né? Vocês querem também ser discípulo dele? Que eu estou pensando seriamente em ser discípulo dele. Veja como que ele foi. Vocês percebem como que a palavra de Deus claramente mostra uma progressão no que um cego de nascença começa a ver? Mas não para aí não, né? Aí veja, aí os fariseus começaram a perguntar, começaram a repreender ele, né? Aí no verso 30, né? Quando eles falaram que eles conheciam Moisés, mas Jesus eles não sabiam de onde vinha, aí o que o cego respondeu para eles? O que era cego, que estava começando a ver. Verso 30, respondeu-lhes o homem, nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Olha o que o cego disse. Agora acho que não está tão cego mais não. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E os judeus expulsaram o cego. Agora você vai querer ensinar para nós? Nós somos os doutores da lei. Mas veja, ele começou a ter revelação, mas não acabou não. Aí chega no verso 38, Jesus sabe que os judeus expulsaram ele, encontra com ele no templo, né? E aí Jesus conversa com ele. E aí no verso 38, quando Jesus se revela para ele como o Filho do Homem, ele disse assim, creio, Senhor, e o adorou. Aí ele começou a ver. Aí ele foi curado. Aí que ele foi curado. Agora ele está vendo. Porque ele viu a luz de Deus. Creio, Senhor, e o adorou. Então veja, esse capítulo nos mostra alguma coisa clara. Nessa visão que vai progredindo. Toda visão deve resultar em ver o Senhor. Qualquer outra visão é perigosa. A verdadeira visão vai nos mostrar o Senhor. Sempre. Sempre nós vamos vendo o Senhor. Hoje se fala muito sobre visão. Nós precisamos ver o Senhor e adorar o Senhor. Se você vê o Senhor, você não tem saída, você tem que adorá-lo. Você vai ter uma adoração verdadeira. E aí, se você olhar, nós não vamos olhar o lado dos fariseus, é o contrário. É impressionante, eu não vou ler os versos agora não, mas depois você pode ler. Primeiro, no verso 13 a 16, eles viam o sábado. No 18 a 23, a incredulidade. No 24, eles falaram que ele é pecador. No 28, eles falaram sobre Moisés. No 34, eles rejeitaram o ensino do cego. E depois eles perguntaram, nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês acham que vocês veem, o pecado permanece. Que coisa impressionante. Como que essa questão de visão é impressionante. O homem se torna cego quando pretende ver por si mesmo. É alguma coisa impressionante. Como que essa questão de visão, ela pode ser enganosa. E a questão da cegueira é um assunto muito mais sério do que parece. Muito mais sério. Por isso que a questão da visão, ela precisa ser clara. E por que o Senhor disse, haja luz, né? Quando é que começa essa questão de querer ver? Começa no Gênesis capítulo 3. Vocês já leram lá? O que a serpente falou?
seus olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha que coisa impressionante. E se você lê o começo do capítulo 3 de Gênesis, é uma conversa muito estranha.